Olá pessoas, aqui é o Rodamés falando com vocês de Curitiba. Hoje vou mostrar essa planilha que é usada para criptografar mensagens usando três métodos diferentes. Três métodos clássicos de criptografia. O primeiro deles, a cifra de César. O segundo, a criptografia Vigenère. E o terceiro é o algoritmo RC4. Se você tem interesse na planilha, vai lá no meu site e faz o download gratuito. Veja aí a URL na descrição do vídeo. A criptografia de César é talvez a mais antiga de todas e uma das mais conhecidas. Bastante simples para a nossa realidade atual, mas servia ao imperador Júlio César para ele trocar mensagens com seus generais durante as guerras. Isto nos mostra que desde a antiguidade a criptografia é um assunto de interesse militar. Então, qual que é a ideia da criptografia de César? É uma criptografia de substituição. Você substitui um caractere por outro, fazendo um deslocamento na lista de caracteres. Então, como é que eu montei esse encriptador? Aqui na tabela auxiliar, eu gerei uma lista de caracteres. A, B, C, D, E, F, todos os caracteres do alfabeto. Na criptografia original de César eram usadas as 26 letras maiúsculas do alfabeto romano, mas aqui nessa versão eu apresento para vocês uma versão com mais caracteres. Ao todo são 128, que daí abrange todos os caracteres usados aí na nossa escrita, nossa grafia natural. Então, em que consiste a criptografia de César? Você faz um deslocamento na tabela do alfabeto. Por exemplo, se o deslocamento for 1, o caractere A vai ser substituído pelo caractere B. Eu desloco apenas uma célula para baixo. O caractere B vai ser substituído pela letra C, o caractere D pela letra E. Enfim, eu faço um deslocamento no alfabeto. Então, vamos fazer um teste aqui usando aquela famosa frase de Júlio César: Vini, vidi, vinci. Vamos usar o deslocamento 1, ou seja, cada caractere da frase vai ser deslocado uma posição na tabela na nossa tabela de caracteres. Então vejam que obtive aqui uma mensagem criptografada. Agora eu vou copiar ela e vou colocar lá na parte de cima do encriptador, substituir aqui. E agora vamos decodificar esta mensagem. Para decodificar, nós temos que fazer um deslocamento negativo. Em vez de avançar uma casa, nós vamos recuar uma casa. Então eu troco o 1 pelo menos 1. Processo aqui novamente o texto e recupero a mensagem original. Então, se eu quiser decodificar uma mensagem encriptada na cifra de César, eu tenho que saber qual é o deslocamento que foi utilizado. E também saber qual é a tabela de caracteres que foi adotada. Porque, por exemplo, a que eu utilizei é diferente daquela tabela original de César, né? A criptografia de César serviu aos interesses lá do imperador César, até porque era de uma época em que 99% da população não sabia nem escrever. Mas no dia de hoje é considerado um método de criptografia fraca. Eu apresento ele aqui, mas por interesse pedagógico e como uma introdução aí ao estudo da criptografia. Vamos ver como é que a gente quebra a criptografia de César. Vamos repetir a frase famosa lá do imperador: Vini, vidi, vinci. E vamos criptografar ela com um deslocamento 4, por exemplo, deslocando 4 caracteres de cada vez. Processamos a informação, obtemos aqui uma mensagem criptografada. Vou colocar ela lá no topo e vamos fazer uma ação hacker aqui de decodificação. Vamos fazer por tentativas. Primeiro vamos tentar aqui decodificar com o deslocamento -1. Obtivemos uma mensagem
incompreensível. Então vamos tentar agora deslocamento -2. Vamos ver o que acontece. Continua sendo uma mensagem incompreensível. E assim o hacker vai fazendo por tentativas. Não são tantas opções a verificar. Quando ele chegar lá no deslocamento -4, ele consegue quebrar a criptografia, porque daí surge para ele uma mensagem em linguagem natural. Então, se você quisesse usar a criptografia de César para alguma criptografia mais a sério, você teria que combinar essa cifra de César com algum outro método, talvez iniciando antes de aplicar o algoritmo de César, fazer um embaralhamento dos caracteres para que, por tentativa de deslocamento, o hacker não consiga chegar aqui à mensagem natural com facilidade. Uma coisa interessante ainda que podemos falar sobre a cifra de César é a questão da reversibilidade. Ele tem uma situação em que ele se torna um algoritmo reversível. Ela acontece, nesse caso aqui do nosso encriptador, quando eu uso o deslocamento 64. Deixa eu colocar aqui a frase de César, vini vidi vinci, e vamos processar. Chegamos aqui a uma mensagem encriptada com deslocamento 64. Daí eu copio ela e coloco ela na parte de cima lá de novo. E vou aplicar novamente a cifra de César com deslocamento 64. O que acontece nesse caso é que o algoritmo se tornou reversível, ou seja, se eu passar a mensagem uma vez, obtenho ela codificada. E se eu aplicar de novo o mesmo algoritmo sobre a mensagem codificada, recupero a mensagem original. Essa situação ocorre especificamente aqui no deslocamento 64. Lá no algoritmo original de César, que tinha apenas 26 caracteres, o deslocamento 13 é que dava essa reversibilidade. Ou seja, a reversibilidade nessa criptografia de César acontece sempre no meio da tabela. Se ela tem 128 caracteres, a metade disso 64. Bom, espero que vocês tenham gostado desse encriptador. Podem baixar a planilha lá gratuitamente e vejam nos próximos vídeos dessa série aqui de criptografia os outros algoritmos, o Vigener e o RC4. Esses já são mais recentes e um pouco mais seguros. Com eles você pode fazer uma criptografia mais a sério e para proteger as suas mensagens, algumas informações que você queira manter em sigilo.